Nós vamos numa entrevista aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde, Oscarlino Alves. Oscarlino, sem vinheta, vamos à entrevista. E o seguinte, Oscarlino, bom dia, prazer tê-lo conosco. Os sindicalistas chiaram bastante com relação a essa aprovação da reforma da Previdência. Mas ela não é muito semelhante ao que foi aprovado em Brasília, lá na Câmara dos Deputados e no Senado? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia aos ouvintes da rádio, bom dia, Luana, bom dia, Antero, um prazer, bom dia ao nosso amigo que está aqui operando os Yankee. Yankee. Yankee americano? E bom dia aos ouvintes, né, em especial. Então, Antero, a situação que a gente vislumbrou aqui foi de atropelo, né? Nós estamos, na verdade, discutindo a reforma da Previdência há anos. E no governo Temer a gente conseguiu fazer o impedimento lá em Brasília, porque a gente não luta só pelo serviço público, pelos servidores públicos, nós somos da classe trabalhadora. Eles querem rotular a gente como servidores públicos, e aí se cria um estigma, como se a gente fosse uma classe de trabalhadores elitizados. Nós somos trabalhador. Nós defendemos. Então, quais foram as primeiras medidas que foram tomadas no governo federal? Acabaram com o Ministério do Trabalho e Emprego, acabaram com a defesa do trabalhador, atacaram as organizações sindicais dizendo que era só bandido que tinha no país, que tinha não sei quantos mil sindicatos, entidades representativas. Fato é que era tirar o escudo de proteção da classe trabalhadora para poder entrar com essas reformas. As reformas nada mais são do que empurrar o ônus, né? Na verdade, nós temos um processo de corrupção, de desvios, de sonegação no país inteiro, e alguém tem que pagar a conta. Quem paga o pato sempre é o lado mais fraco, estoura a corda do lado mais fraco, estoura do lado que não tem defesa. O trabalhador da iniciativa privada, ele não pode acompanhar nada, não pode fazer manifestação, tudo é ilegal, tudo é passível de ser demitido, e a coisa já está complicada no país com esse déficit que a gente tem de emprego, muita gente desempregada, não há distribuição de renda no nosso país, o pessoal está enforcado em dívida, está aí, apareceu ontem a estatística do grau de endividamento da população brasileira, está todo mundo aí saindo de um ano, entrando no outro, devendo mais, em média, o brasileiro deve mais, 70% da população deve mais de R$3.000 para banco da população. Então, você vê que a coisa está estrangulada, e nós, ainda de forma organizada, que ainda não se conseguiu derrubar ainda a defesa das entidades representativas no serviço público, nós temos que defender. E um dos primeiros pontos, houve uma proposta lá no governo federal, passou com muita rapidez, com muita tranquilidade, justamente porque já não tinha essas defesas lá no Congresso Nacional. Se aprovou no dia 12 de novembro de 2019 a emenda constitucional 103, e ela traz regras assim, que faz a demolição dos direitos que foram conquistados em décadas no sistema trabalhista. E aí, com reflexo para o serviço público. Fez a reforma para os trabalhadores da iniciativa privada, fez a reforma para os servidores públicos federais, e aí colocando nessa conta dos servidores públicos federais as Forças Armadas, né, com diferenciações, e aí englobou para manter a ordem. Tudo tem um porém, né? Tudo tem uma finalidade. Aí você inclui Polícia Militar dos Estados e bombeiros, e a gente sabe qual que é o propósito, de manter a ordem, de manter esse segmento de trabalhadores dentro de um contexto para qualquer tipo de reação da classe trabalhadora, você manter a ordem, e a ordem no cacetete, né? Mas, na verdade, é o seguinte, eu concordo com a visão de que os militares tiveram um tratamento bem diferenciado e que não teve reforma nenhuma para eles. Ao contrário, teve benefícios para os militares brasileiros a partir da liderança do presidente Jair Bolsonaro, né? E isso é um dos defeitos da reforma nacional. Em Brasília, a União ainda tem receita para cobrir o déficit, né? Se for olhar, tem muitos advogados que analisam o seguinte: olha, se não tivesse a DRU, a desvinculação dos recursos da União,
E se os recursos destinados à Previdência fossem usados na Previdência, a Previdência, independentemente de reforma, não seria deficitária. 2, o Estado cobra mal também aquilo que tem para receber. Agora, aqui no estado de Mato Grosso, o déficit é assustador. É de 1 bilhão e 300 e aqui não tem receita de onde tirar. Como é que vai resolver o problema do déficit se não tivesse feito a reforma aqui? Então, a reforma aqui não parece até mais racional do que a de Brasília? Grande problema que a gente viu no afogadilho que foram aprovadas. Você vê, a gente foi discutir reforma da Previdência, a primeira etapa, dezembro, né, no apagar das luzes, e em janeiro, agora que os deputados foram convocados de forma extraordinária para votar a alíquota da Previdência. Então, a Previdência, a reforma da Previdência para estados e municípios, tanto é que você não vê os municípios no afogadilho aí, tratando da reforma da Previdência Municipal. Então, existem as questões obrigatórias, de caráter imediato. Essa é a emenda constitucional 103, ela já é imediatamente, automaticamente aprovada, né, para estados e municípios, e tem com prazo, as obrigatórias com prazo, que é essa da alíquota da Previdência. O governo já estabeleceu que tinha um marco temporal de até 31 de julho de 2020 para poder aplicar, só que o governo está se antecipando, né? E tem as de caráter discricionário que o governo já quer colocar na PEC aqui para aprovar também sem discutir com as categorias, que são as regras de concessão de benefício, idade mínima, sem estudar. O problema nosso, Antero... Mas essas regras, quais são? De quais que o movimento diverge? Então, acho que a gente já divergiu de cara é o aumento da alíquota, de 11% para 14%. Os ativos pagam sobre a integralidade dos seus salários 11%, já tem regras da emenda constitucional 41 de 2003, por exemplo, quem adentrou o serviço público a partir de janeiro de 2004 não se aposenta mais com a integralidade e com paridade com os ativos. Isso aí já foi uma regra excludente, né, de boa parte dos servidores. A instituição do regime de previdência complementar, mudando todas essas regras, nem passaram a valer, já criaram novas regras, já pioraram a média, a média aritmética, né, com essas novas regras, e aí aconteceu uma coisa que não aconteceu nos outros estados. O governo faz um discurso de que governos, por exemplo, de esquerda, para poder rotular o movimento sindical como esquerda, como extremista, não tributaram os aposentados. É um critério muito injusto, eu diria até desleal, né? Com quem já contribuiu. Não tributaram onde? Não, nos outros estados você não tributa do jeito que tributou aqui. Você pega... Porque a União tributa. Não, mas não tributou na integralidade do salário. O governo federal aplicou uma alíquota agora escalonada, né? Ela começa lá de 7,5% e vai até 22%. Então, sim, é essa que a gente fala progressiva, né? A alíquota progressiva. Aqui no estado ele veio com uma alíquota linear. E aí os deputados, para não ficarem tão maus, né? Não sei se isso já era um jogo combinado. Aí sabe por que não fez progressiva aqui? Porque para fazer progressiva tinha que incidir em cima do salário de delegado de polícia, de procurador do estado, de magistrados intocáveis aqui da Cefaz, de magistrados, de desembargadores, de membros do Ministério Público, de procurador-geral, enfim. Os da classe alta teriam mais poder de gritar, né? E aí fez uma alíquota de 14%, não foi até 22%, como fez a reforma federal. Lá cobrou mais dos mais ricos. Se bem que assim, se você pegar um salário de um promotor e botar 27,5% do imposto de renda lá, e mais 22% de aposentadoria lá, já dá 49%. Então, esse salário de 36 mil lá, menos 49%,
A alíquota efetiva ela cai, não chega, porque na verdade tem extratos, né? Tem despesas já dedutíveis já na própria concepção do salário. Se, por exemplo, você fala 22, mas não é 22, ele cai para 16%, porque a alíquota efetiva, efetivamente, que desconta, ela é menor. Já é sobre o líquido, né? Sobre o líquido. E desconta, né, a receita, os descontos dedutíveis. O que você falou agora ficou claro para nós, porque a gente frequenta as reuniões do Conselho de Previdência, onde senta os representantes de segurados, que é servidores públicos, e representantes dos chefes de poderes. A gente viu ali a conversa, como é que ficou. A reunião começou dia 5 de dezembro, olha só, uma reunião ordinária começa 5 de dezembro, ela tem 3 efeitos suspensivos, você suspende a reunião, continua a reunião, e ela vem se desencadear lá no final de dezembro, já com a emenda, com a mensagem 201 que foi enviada para a Assembleia Legislativa, a gente vê claramente que no teor, no bojo do projeto de lei complementar, desmembrando a alíquota, você vê que ficou claro que havia um acordo ali entre os chefes de poderes. Tanto é que tem o artigo 4º do projeto de lei complementar que fala o seguinte: o executivo vai ter que diminuir suas despesas de caráter primário em 0,5% para garantir a ascensão de 0,5% a mais nos duodécimos dos poderes, que permite eles garantirem que eles não sejam tão prejudicados com o aumento da alíquota, porque aí tem com a contribuição patronal, que foi uma grande chiadeira dos chefes de poderes, que eles não têm recurso, né? Sobra recurso lá no caixa deles, mas eles não têm recurso, por exemplo, que a hora que aumenta de 11% para 14%, vai aumentar a contribuição patronal também, obrigatória, que o poder tem que entrar em contrapartida. O Estado já paga 2 para 1, né? Paga 22% e 11%. Vai ter que passar a pagar 28%, né, contribuir com 28 e o 14, né? E o servidor público com 14. Aí é que vem o que a gente precisa desmistificar os discursos. Ou seja, sobre o executivo tem esse controle. E como que ficou sobre os outros poderes, sobre o judiciário e legislativo? Porque aí é o que eu falo para você, tem as regras obrigatórias e discricionárias. As obrigatórias de caráter imediato já vem à luz da 103. A luz da 103 é um novo conceito de reputação, fala muito mais da invalidez e coisas e situações que realmente precisavam de uma atenção especial. Vedação em corporações, né, de aposentadorias, de valores salariais, extinção de vínculo de empresa pública quando extingue empresa pública, acúmulo de benefícios, essas foram de caráter imediato. E aí tem as de caráter obrigatórios, mas com prazo. Aumentou a alíquota. E aí que é importante desmistificar o discurso do governo. O governo fala que não admite, porque 95% da população já tem novas regras, tal. Só que ele não explica que o fundo aqui do Estado ele é próprio, né? E que o trabalhador da iniciativa privada ele contribui até o teto do INSS. E nós não. Nós contribuímos sobre o nosso salário integral. E quando o trabalhador da iniciativa privada ele aposenta, ele não paga mais previdência. E o trabalhador do serviço público não paga mais. Ele não paga mais previdência. E nós, trabalhadores do serviço público, nós continuamos a pagar. Só que a gente pagava a partir do teto. A partir do teto. E agora não, o governo estadual vem tributar já a partir de um salário mínimo. A partir de um salário mínimo. O teto é 5.800, subiu para 6.000 e pouco, né? Então, nós tínhamos isenção. Então, o aposentado nosso contribui mesmo aposentado. Agora, como que faz, Antero, um trabalhador com um grau de endividamento que tem, assediado diariamente por banco, instituição financeira para fazer consignado, não está dando conta de pagar as medicações, você entendeu? Essa é a nossa chiadeira, esse é o nosso descontentamento, né? Porque pelo que foi conversado, foi dialogado na época da campanha, o servidor público votou em massa no governo instalado, tanto no governo Bolsonaro como no governo Mauro Mendes, e aí a hora que a gente se defronta já no primeiro ano com todas essas situações. E aí, para piorar, nós não estamos tendo correção. O Poder Executivo, polícia, a segurança pública, a educação, saúde, a área de fiscalização, nós não estamos tendo correção inflacionária, nós estamos perdendo o poder de compra. E essa nova sistemática de convalidação dos incentivos fiscais, o setor produtivo ele não quer pagar impostos. A contribuição, na matriz de contribuição de arrecadação, a hora que você compara
os valores do que é arrecadado no comércio, ou seja, na ponta, tributado no consumo de bens e serviços é muito maior. Quer dizer, as famílias que estão pagando essa conta, o sistema produtivo não quer pagar. São 7 bilhões de renúncia fiscal, tá? Dentro da sistemática de concessão e renúncia. Mas o governo está diminuindo a renúncia fiscal e está apanhando igual cachorro de bugre aí do comércio. Não sei se diminuiu, ele convalidou e achou lá, por exemplo, a conta que foi aprovada. Não, o governo cortou o incentivo fiscal do comércio. Tanto é que tem essa chiadeira aí do comércio, não é à toa, não. É porque o governo não só diminuiu, como cortou, diminuiu em grande parte da indústria, e em grande parte não. Podia até ter diminuído mais, mas diminuiu da indústria e eliminou do comércio. Aliás, era uma jabuticaba nossa. Só Mato Grosso é que dava incentivo fiscal para comércio, porque não tem cabimento. Eu sou da loja A, vendo copo. Você é da loja B, vende copo. Por que a loja A vai ter incentivo e a loja B não vai ter? Concordo. Você estabelece, inclusive, concorrência desleal aí. Concordo. Quer dizer, então não dá para... Então o governo fez certo de cortar o incentivo e os empresários estão aumentando o preço e atribuindo ao governo como se esse corte do incentivo fosse aumento do imposto. Porque, é evidente, eles passaram a ganhar menos. Eles passaram a ganhar menos. É que eles vinham numa situação inédita, onde só eles ganhavam assim no Brasil. Mas, assim, voltando à questão dos trabalhadores aqui. Então, você acha que o ponto grave foi a cobrança, em cima dos aposentados, e 2, não era necessário fazer abaixo de 5.800. Não era necessário fazer dessa forma, teria que se discutir com questão de justiça, mas isso aí foi aprovado, né? Isso aí foi aprovado dessa forma. Vamos ver o reflexo, como a gente está sentindo agora. Como é que ficou dos aposentados agora? Os aposentados até 3 salários mínimos. Os aposentados, o que eles fizeram? A Assembleia fez um arranjo lá. Os aposentados até 3 salários mínimos não pagam nada, não é isso? Os aposentados até 2 mil, porque o valor ficou fixo, não ficou indexado em 3 salários mínimos. Porque, ou seja, até 3 mil reais. Até R$ 2.999, que corresponde a menos de 10% da massa de aposentados, ele tem isenção de 100% de previdência. Os demais que ultrapassam os que ganham a partir de R$ 3.000, de 1 centavo a mais, ou seja, o cara que vai ganhar, há uma incoerência nisso aí na matemática, a partir de R$ 3.001, ele já paga 14%, né? Contando a partir de um salário mínimo. Ele só tem, se o cara ganhar R$ 3.000, ele só tem isenção de um salário mínimo. E antes, nenhum aposentado pagava? Antes, o aposentado tinha uma isenção até o teto do INSS. Mas é injusto, né, Antero? O cara já contribuiu a vida inteira para o crescimento do Estado, 30, 40 anos de contribuição. Aí você chega lá na aposentadoria, você está aposentado, de repente você toma um susto lá. O cara vai pagar R$ 700, R$ 800 a mais, vai descontar do salário dele R$ 800 do nada, sem ele ter RGA para corrigir. Os aposentados têm também. Estamos há 2 anos sem revisão do processo inflacionário. Nós só estamos perdendo o poder de compra, o comércio está perdendo, a economia do Estado está perdendo. Alguém deve estar ganhando, porque aumentou a conta que foi apresentada para 2020, é uma renúncia de 7 bilhões. Nós estamos sem receber o FEX do que é exportado, que é a Lei Candir, que a gente não tem como discutir, mas não estamos tendo esse incremento dessa receita, fica discutindo lá, passa de um ano para o outro. Estamos desde 2018 sem receber essa compensação aí vexatória, né? Que não é obrigatória, né? Que não é obrigatório. Que é um passa-moleque no Estado. O Estado perde muito com esse comportamento da União. Então, o que eu gostaria de complementar é o seguinte: o Estado, aí você falou assim, mas está 1 bilhão e 300, um valor considerável, só que o Estado não vem fazendo ao longo do tempo a lição de casa, com dinheiro em caixa, como os poderes fazem, concessão de todos os benefícios dos seus trabalhadores, e está correto fazer, e tem coisa até a mais ali que a gente vê. Não está correto, né? Os poderes, é o seguinte, Mas está ali na lei, né? Tem que cumprir. Eu estive em um dos poderes, eu estive em 2 poderes, né? Eu fui secretário de Estado e fui também deputado federal e senador e vereador em Cuiabá. Vereador em Cuiabá, normal a relação com os servidores. Mas deputado federal e senador, os servidores ganham demais. O motorista do Senado ganha em torno de carreira
e aliás, lá são todos de carreira, qualquer motorista de senador é funcionário de carreira, ganha em torno de 26 mil reais. Ou pelo menos ganhava. Não tem naquela época. Não se trata. Quer dizer, e aí o cara que dirige o ônibus lá em Brasília ganha 2.500, 3.000 reais. Quer dizer, a disparidade é muito grande. Uma disparidade muito grande entre essa situação. Mas isso se só encontra no legislativo e no judiciário. Você não encontra esses salários extraordinários no executivo, a não ser assim, nos príncipes do erário. O que eu considero? Aliás, Fragelli que falava isso. Os príncipes do erário, que era o quê? Secretaria de Fazenda. Só dá, né, salário elevado aí na Secretaria de Fazenda. Procurador do Estado. Delegado de polícia. Coronel. O resto ganha mal. Professor ganha mal. Na área de saúde ganha mal. E são áreas que precisavam ser valorizadas. Né? Aí eu digo para você, eu vou deixar algumas provocações. Ao longo do tempo, o Estado, aqui o governo do Estado, que é o gestor do Fundo Previdenciário, ele não se preocupou. Né? Essa contribuição de 2-1, ela vem de 2008 para cá. Então tem pouco tempo. Tem muita gente que não contribuiu no passado. Fortes... E vocês fiscalizam se o Estado está pagando os 24% e pagava os 22%? Nós estamos... Ou o Estado já chegou a dar cano também nesse fundo previdenciário? Nós estamos solicitando... Eu estou há 5 anos à frente da presidência do sindicato, estou entrando no 6º ano, estou terminando meu 2º mandato, já estou vendo a cabeceira da pista para me parar minha aeronave e passar o comando da tripulação para outra diretoria, com a minha missão cumprida. Nós solicitamos durante 5 anos dados para a gente poder, inclusive, ter conforto, tratar esses dados para ver se é real. O governo não quer tratar do passado. Ele não quer tratar do passado, de um passado recente. Nós não temos nem como dizer se está contribuindo, se não está. Ele apresenta um déficit mensal, inclusive eu estava vendo aquele balancinho que o governo faz, aquele post lá com receita, com as despesas, se tem superávit no mês, tal. Estava olhando que tem disparidade muito grande, por exemplo, no mês de outubro, novembro, dezembro. No mês de outubro ele falou que contribuiu, que deslocou 180 milhões para poder pagar os aposentados, seu déficit. Aí no mês de novembro, 300 milhões aposentados. Agora no mês de dezembro, 500. Ele não está considerando o recurso, ele está considerando como 100% da despesa e não está considerando que nós, ativos, contribuímos. E ele tem que separar esse valor do que os ativos contribuem mensalmente, que isso é receita, isso não é despesa. Está considerando tudo como despesa. Ao longo dos anos, nós temos 50% do efetivo da educação, contrato temporário. Na saúde, que é a minha categoria, tem mais de 2.000 contratos temporários nas unidades. Ou seja, não temos concurso público. E não se discutiu isso lá no Conselho de Previdência. Cadê esse plano que o governo vai fazer para repor os fatores? Isso influi na Previdência? Mas, com certeza. O fato de ser temporário, o cidadão não contribui, é isso? Contribui para o INSS. O contrato temporário contribui para o INSS. 30% da nossa força de trabalho no Executivo é contrato temporário. Vai lá para o INSS. E nós, servidores públicos, contribuímos 2 vezes. Nosso imposto de renda vira receita para o Estado, mais de R$1 bilhão de imposto de renda. E quando a gente paga a luz... Então, uma das grandes teses é exigir a realização do concurso público, né? É uma das grandes teses. Não resolve o problema. Não resolve totalmente o problema. Melhora, porque é o seguinte, você está falando de eficiência. Eu não estou tratando da problemática. Eu estou trabalhando só as consequências, não estou trabalhando as causas do problema. Como é que você vai resolver se você não trata? E outra coisa, nós contribuímos com o imposto de renda e o PIS e COFINS que você contribui, que nós aqui no estúdio, que servidor público contribui, quando a gente paga energia elétrica, quando a gente paga telefone, vai para o INSS, recurso financiar a previdência do regime geral. Você entendeu? Então, nós contribuímos muito, o servidor público contribui muito para essa questão. Então, eu acho que a gente pede dados para o governo não passa. Nessa nova fase da Previdência, está mais fácil aprovar essa nova fase, porque agora é só
Idade mínima. Idade mínima e tal. Mas agora vem também uma situação muito séria e muito abrangente, porque aí nós temos categorias específicas como a segurança pública, que ela já está batalhando isso lá na... Mas essa já tem uma previsão, porque o projeto aqui é semelhante ao projeto nacional. Já tem a previsão. Já tem a proteção lá do projeto nacional, né? Eles têm... E, aliás, nesse ponto eu acho que está correto. Não exigir que um cara de 60 anos na polícia fique correndo atrás de bandido, né? Então, a polícia tem um tratamento diferenciado, o professor tem um tratamento diferenciado, eu acho que nesse ponto é correto. Mas aí, Antero, como a gente está sentado como um grupo, como um poder, nós precisamos saber com transparência, porque aí é poder discricionário do governador. É poder discricionário, não é obrigatório. Tem coisa que a gente tem que desmistificar. O que é obrigatório, ele já está cumprindo e tem prazo. É obrigatório com prazo. Instituição do regime de previdência complementar, que é esse, por exemplo, que já o governo federal tem desde 2013, e nós estamos instalando o Instituto da Previdência Complementar, que é dar uma freada nas concessões de benefício, limitar, né, o governo já está limitando, a partir de agora, as aposentadorias futuras, ninguém recebe acima do teto. Se você quer receber acima do teto do INSS, você vai ter que contribuir na Previdência Complementar. Então, tem regras obrigatórias. E a questão de idade mínima, nós temos que desmistificar e dizer que aqui não é necessário. Fase de transição, disposições transitórias, que o governo federal deu 2 anos só. Ou seja, o cara está chegando na reta final da aposentadoria, contribuir a vida inteira, já está fazendo plano. Então, o cara já está doente, está ali naquele... Não, aí vai esticar a corda para o servidor público, mais 7 anos para as mulheres e mais 5 para os homens. Isso é injusto, nós temos que discutir isso aí. Quais os impactos, por exemplo, da concessão... Quando você fala assim, mais 7 anos para as mulheres e mais 2 para os homens, você está falando com mais 5 para os homens. No que foi aprovado lá em Brasília. Exatamente, que o governo quer aprovar ipsilíteres aqui, replicar, e não é necessário, é poder discricionário dele fazer essa discussão. A Polícia Militar teve uma redução da alíquota, qual que é o impacto? Mas você não acha que as pessoas estão vivendo mais? E, por exemplo, a previsão do Estado é que em 2023, daqui a 3 anos, portanto, nós teremos mais aposentados trabalhando, aliás, mais aposentados do que gente nativa. Mas claro que vai ter, ele não está fazendo concurso público para repor e repor os fatores produtivos, porque o sistema é solidário, de repartição simples. Se você tem um universo, você tem que ter 3 servidores nativos, 3, 4 servidores nativos para você sustentar no conceito que está. E a própria apresentação do governo, ele demonstra a fragilidade, porque ele demonstra que ele vai ter um superávit agora, resolvendo esse problema do déficit financeiro, agora momentaneamente, daqui 5 anos começa a ter déficit de novo, justamente porque não está repondo. E outra coisa, essa conversa de apresentar estudo atuarial desatualizado, com base está lá no projeto da Assembleia Legislativa, base 2017, começa a defender desde 2018, para 75 anos. Você conversa, né, Antero? Você tem que apresentar algo que é tangível. 35 anos, como é que você coloca agora regras agora para o trabalhador que está chegando? O cara vai ter que trabalhar mulher mais 7 anos, homem mais 5 anos, e aí tem um critério. A idade é o critério principal. Você tem que chegar nessa idade. O homem vai ficar 65 anos? 65, vai de 60 para 65. E a mulher? 62 anos. De 55 vai para 62 anos. Ué, como é que você faz? A pessoa está chegando. 25%, 25 anos no mínimo de contribuição. Só que com o critério de 65 você não vai chegar nunca. A partir de 25 anos, se você lá no final da sua carreira, com 65 anos homem ou 62 mulheres, se você não tiver 40 anos de contribuição, você já não aposenta. Você contribuiu com 100%, para você aposentar com 100%, só que você não vai aposentar com 100% de salário. Aí começa um fatorzinho lá, é 60% mais 2 que você conseguiu passar até chegar na sua aposentadoria. Então é algo muito complexo que precisa se discutir
com as categorias, qual é o impacto da lei federal, que não somos contra a lei federal que diminui a alíquota para os militares, mas qual que é o impacto? Não apresentaram para nós. Eu sou contra, a conversa militar tem que ser igual. Não apresentaram ou essa então conta. tu não faz para ninguém. Então mostra a conta para nós, mostra o impacto. Tem um artigo do ex-governador Paulo Artung que explica muito isso, foi publicado no Jornal do Estado de São Paulo. Eu até vou te mandar esse artigo. Ele apoia a reforma da Previdência, ele apoia o ajuste fiscal, acha que é necessário, porque senão não organiza o Estado brasileiro. Aliás, o governador Paulo Artung foi o principal governador do país nessa questão, e o governador Paulo Artung coloca o seguinte: só teve um defeito, a reforma com relação aos militares. Não houve reforma. Houve uma proteção ali do Bolsonaro e não teve reforma dos militares. E assim, os militares precisam contribuir patrioticamente com a nação. Até entendo que tem que ter um tratamento diferenciado pela atividade da polícia civil. Eles vão ter idade. Eu acho justo, mas assim, a contribuição tinha que... Mas é o seguinte, infelizmente nós estamos... Rádio é Tempo, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Um prazer enorme recebê-lo aqui, muito obrigado pela entrevista. Um pouco antes, assim que o governo mandar o projeto para a Assembleia, a gente... Nós vamos fazer a mobilização. Estamos fazendo, já faz de novo a conversa aqui. Começando a fazer a mobilização, porque as mulheres são a maioria em todas as categorias, a mulher é a maioria em tudo, até no eleitorado. Inclusive, tem que colocar as mulheres, tem que colocar a cara e colocar agora a cara no pleito eleitoral de 2020 para a gente mudar um pouco essa concepção. E voltando aqui, só para encerrar, Antero, você falou assim, mas peraí, só da contribuição do trabalhador e do Estado diretamente não vai fechar a conta. O próprio governo federal dá lá na PEC, na outra PEC que está transitando, que eles apostam que não vai, a paralela, que não vai passar lá no Congresso, eles já criam lá uma possibilidade de fontes alternativas. Na nossa lei complementar 560, fala de fundos alternativos, tirar um pouquinho de cada lugar e colocar no fundo previdenciário, porque o fundo previdenciário ele foi concebido de forma equivocada, houve desvios de finalidade. Nós sustentamos 750 trabalhadores do Mato Grosso do Sul no nosso fundo previdenciário. Os poderes têm 2 anos para adentrarem o fundo único, né, de previdência do Estado. Eles são superavitados porque são carreiras lá que tem recursos que está sobrando lá. Então tem algumas coisas que a gente precisa conversar, precisa ter maturidade, sentar, conversar e ajustar. Mas, como eu volto a repetir, a corda estoura do lado mais fraco, estoura do lado de quem está executando as políticas públicas de saúde, segurança, educação e fiscalização. Tá, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei aqui com Oscalino Alves, presidente do Sindicato de Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso. Obrigado, Oscalino. Obrigado a vocês, um grande abraço à população que nos ouve, com grande audiência nesse... E obrigado pela aula que a gente sempre tem com você aqui, que é um dos maiores analistas políticos do Estado de Mato Grosso. Um abraço a Ian e a Luana, que estão aqui presentes aqui. Um grande abraço e estou à disposição para futuras entrevistas. Tá ok, muito obrigado. São 8h52 em Cuiabá, intervalo e voltamos.